Em 2008, completam-se 200 anos da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Nenhum outro período da história brasileira testemunhou mudanças tão profundas, decisivas e aceleradas quanto os 13 anos em que a corte portuguesa morou no Rio de Janeiro. E com o propósito de resgatar toda essa história, a editora Planeta lançou 1808, do jornalista Laurentino Gomes, que é o nosso entrevistado de hoje do Café Literário. Laurentino, desde já, muito obrigado pela sua participação no nosso café. Eu que agradeço. E para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber como surgiu a ideia de falar sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Bem, a gente pode dizer que essa é uma reportagem que nunca foi publicada, ou melhor, é uma reportagem que virou livro. 10 anos atrás, eu era editor da Veja, o meu diretor de redação, o Thales Alvarenga, já falecido, aliás, teve a ideia de fazer um especial histórico, que era contar a história da corte portuguesa no Rio de Janeiro como se fosse publicada numa Veja, editada na época. Então você imagina que no dia 15 de março de 1808, uma semana depois da chegada da corte no Rio de Janeiro, saísse uma Veja aqui contando o que tinha acontecido naquele período. Depois de algum tempo ele desistiu da ideia, achou que não tinha gancho, que é o que a gente, em jornalismo, é um motivo, um pretexto para você publicar uma matéria, mas aí tinha acontecido a mágica, eu comecei a ler sobre o assunto. E aí eu me apaixonei pelos personagens, pelos acontecimentos, e nesses últimos 10 anos eu li ou pesquisei alguma coisa em torno de 150 livros, e o resultado é o 1808, que é um livro que está indo muito bem. Os historiadores nunca chegaram a um acordo sobre o porquê da saída da família real portuguesa para o Brasil em novembro de 1807. Uns falam em transposição da sede portuguesa, outros em retirada da família real para o Brasil e outros até falam em transferência voluntária. O seu livro chama este evento de fuga. Por que você concluiu isso? Isso é uma curiosa questão semântica. Olha, uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa é que a história da corte portuguesa no Brasil, 200 anos depois, ela continua muito partidarizada. Tem gente ainda que é a favor e contra o Dom João, tem gente que é a favor e contra a Carlota Joaquina. Por quê? Porque foi um período de mudanças muito decisivas na história do Brasil e de Portugal. Então é natural que tenha ainda muita polêmica, muita controvérsia. Isso se expressa na forma como as pessoas tentam explicar esse acontecimento. Agora, em 1807, o que houve foi uma fuga, sim, apressada, improvisada. Por quê? Porque Napoleão estava invadindo Lisboa. Aliás, as tropas de Napoleão entraram em Lisboa no dia seguinte à saída da corte. Se o Dom João não saísse de Portugal, muito provavelmente ele seria deposto e preso, que foi o que aconteceu com a monarquia espanhola. Então houve uma fuga, e não dá para tentar disfarçar em malabarismo semântico e dizer transmigração, mudança voluntária. Não, foi uma fuga, ponto. Agora, não deve ser confundido com covardia. Às vezes, numa situação de desvantagem, numa batalha, numa guerra, você fugir é uma medida inteligente, não é covardia. E não foi, portanto, não foi covardia, foi uma fuga. E pronto, estamos entendidos. Pois é, ao longo de uma década, Napoleão Bonaparte travou muitas batalhas, inúmeras batalhas contra os exércitos mais poderosos da Europa, sem conhecer uma derrota. Porém, antes de morrer, ele afirma, referindo-se a Dom João VI, que Dom João VI foi o único que o enganou. Isso eu acho que afasta um pouco a imagem que nós temos daquele Dom João VI atrapalhado, covarde, indeciso. Como era, afinal, Dom João VI? Como era ele no poder como rei? E como é que era a sua relação com Carlota Joaquina e seus filhos? No caso do Dom João, esse é um personagem fascinante, porque ele era assim, ele era muito tímido, ele era inseguro, ele tinha crises periódicas de depressão. Ele era muito feio, fisicamente feio, gordo, tinha mãos e pés muito pequenas, a papada caído, o beiço caído. Ele não tinha sido preparado para governar. O irmão mais velho dele, que era o herdeiro do trono de Dom José, morreu de varíola. Logo em seguida a mãe ficou louca. Ele assumiu o trono meio que de forma improvisada. Agora, ele tinha uma virtude que eu acho que até hoje foi pouco explorada pelos livros de história. Ele sabia, sabendo-se conhecedor, ou seja, conhecedor das suas próprias deficiências, ele sabia escolher auxiliares e delegar a eles tarefas e decisões que ele era incapaz de tomar. Então ele teve alguns ministros muito importantes que o orientaram nos tumultos que dominaram esse período da história do Brasil e de Portugal. Então isso é uma coisa interessante. O Dom João ele era mais esperto do que se imagina.
Ele não era um rei bobo. Ele era medroso, isso ele era. Mas ele não era totalmente incapaz. Ele sabia delegar poderes aos outros para que eles tomassem decisões que ele não conseguia tomar. Se a gente for comparar o dia da chegada de Dom João VI e a família e o dia da saída do Brasil, esses 13 anos, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Afinal, como era o nosso Brasil há 200 anos atrás? O Brasil não existia. Eu digo isso no livro. Até 1807, o Brasil não era um país. Ele era uma grande fazenda de Portugal. De onde Portugal levava produtos primários. Primeiro a madeira, depois o açúcar, depois o tabaco, o ouro, o diamante, cachaça, que era um produto importante no tráfico de escravos com a África, charque, couro de boi curtido e não muito mais que isso. Depois o café um pouquinho. Ou seja, era isso. Os governadores gerais, os vice-reis, eles eram capatazes dessa fazenda extrativista de Portugal. As províncias não se comunicavam entre si, não havia estrada, não havia nenhuma comunicação. Ou seja, era isso. Era uma colônia atrasada, ignorante e proibida. Era proibido vir para o Brasil. Com a chegada da corte, tudo isso se transforma de uma hora para outra, de uma forma muito acelerada. Então o Dom João toma em Salvador a sua mais importante medida, que é a abertura dos portos. Ao chegar ao Rio de Janeiro, ele autoriza a manufatura, que era proibido no Brasil, então rapidamente surgem fábricas de ferro, de pólvora, de tecido. Aí surgem escolas de medicina, de engenharia, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, a imprensa régia. E um aparato todo de Estado começa a surgir do nada. De maneira que eu considero esses 13 anos em que a corte esteve no Brasil o mais importante da história brasileira. Porque em uma década e pouco, uma colônia atrasada e ignorante se transforma num país independente. E de fato foi o que aconteceu. Um ano depois da corte ir embora, o Brasil se proclamou a sua independência. Então é uma transformação muito, muito rápida. Né? Eu tenho até alguns trechos extraídos do seu livro de como era o Brasil há 200 anos atrás. O Brasil tinha pouco mais de 3 milhões de habitantes, que hoje é menos de 2% da população atual. Sim. De cada 3 brasileiros, um era escravo. Era uma população analfabeta, pobre e carente de tudo, e a saúde era absurdamente precária. Esses são alguns trechos extraídos do seu livro de como era o Brasil há 200 anos atrás. Enfim, chega o dia 29 de novembro de 1807, que foi o dia da partida da corte portuguesa do Porto de Lisboa. Apesar de ser antigo o plano de fuga de Portugal para o Brasil, a viagem foi muito às pressas e muito improvisada. Qual foi a reação do povo, dos portugueses, quando receberam a notícia? Foi um desastre. Na saída da corte, primeiro pegou todo mundo de surpresa. Os portugueses ficaram à deriva, sem rei. E é importante levar em consideração que, ao contrário de hoje, em que o poder emana do povo e em seu nome é exercido, que é o princípio da democracia, portanto, se o presidente da República, por acaso, for embora do Brasil, fugir do Brasil, a gente elege outro. Com o rei com a monarquia absoluta, não. O rei era a personificação do Estado e da identidade nacional. Sem o rei, Portugal deixava de ser Portugal. Virava um território vazio, à mercê do invasor francês. Agora, é curioso porque houve duas reações. O povo desamparado começou a fazer, primeiro, revoltas, quebra-quebra. Houve muitas cenas de rebeliões em Lisboa e nas cidades. Depois o povo começou a fazer guerrilha contra os franceses. Agora a elite portuguesa que tinha ficado em Portugal, os nobres, incluindo o arcebispo, imediatamente aderiu a Napoleão. Por quê? Porque os nobres tinham muito a perder. As suas terras, as suas propriedades poderiam ser confiscadas. O povo não tinha nada a perder.